Está no ar no Flow Vlog, eu sou o Thiago Silva e hoje eu vou contar como foi que eu conheci o parkour e o freerunning. Solta a vinheta e vamos nessa. Vocês se ligaram que hoje eu tô com uma blusa diferente? Essa blusa aqui foi um presente do meu amigo Leandro Anjo, vulgo Zé da Barra. Lá em Fortaleza ele é mais conhecido como o Zé da Barra. Reza a lenda que se você bater 3 vezes numa barra de ferro e falar Zé da Barra 3 vezes, ele aparece e começa a fazer altos flows na barra mais próxima que tiver por lá. Dizem as más línguas, né? Mas brincadeiras à parte, galera, o meu amigo Leandro Anjo, ele produz blusas personalizadas, tá? Do parkour e do freerunning. Se você tiver interesse em conhecer o trabalho dele, aqui na descrição do vídeo tá o link da página dele no Facebook. Vocês podem dar um pulo lá e conferir esse trabalho dele, beleza? É isso aí, os reclames do Plim Plim já foram. E agora vamos para o tema do vídeo, né? Hoje eu vou falar pra vocês como foi que eu conheci o parkour. Oi, prazer, meu nome é Thiago, quem é você? Prazer, parkour! Ser forte para ser útil! É hora do show, porra! Bom, eu conheci o parkour em 2007, né? Eu tava com 17 anos na época, mas antes de chegarmos nesse ápice do primeiro contato com a prática, a gente vai ter que voltar um pouco antes da minha infância, né? Voltar lá por volta dos 11, 12, 13 anos, mais ou menos. Nessa época, até os 13 anos, eu era meio nerdzinho da escola, né? Eu não era um praticante de esportes. Eu era, na verdade, uma íngua em tudo que eu tentava fazer. Por exemplo, no futebol eu era o mega perna de pau da galera. Eu era tão zoado que nem pra goleiro a galera me queria, porque eu tinha medo de pegar bolada. Então, o handball também eu era péssimo, meu braço era fraquinho, não tinha força para arremessar. No basquete eu era péssimo de mira, então não conseguia acertar a cesta. No vôlei eu era muito baixinho e não conseguia alcançar a rede. Enfim, eu nunca me dei bem em nenhum tipo de esporte, né? E minha mãe também não tinha condições de pagar uma escolinha de futebol ou de natação. A gente era uma família pobrezinha, né? Mas graças a Deus nunca faltou nada, mas enfim. Agora sim, existia um outro fato sobre a minha vida, né? Oculta, é claro. Porque eu era estudioso na escola, gostava de tirar nota 10 e coisa e tal, mas ocultamente, secretamente, eu era um ninja. Sim, eu era treinado pelos filmes do Jack Chan, do Bruce Lee, do Jet Li, do Jean-Claude Van Damme. Essa galera aí, né, o Chuck Norris também entra nessa lista de grupo seleto de professores mestres que me ensinaram a se defender. Claro que tudo isso na minha cabeça, porque eu apanhava muito na escola dos meninos maiores, porque eu achava que sabia lutar, mas eu descobria da forma mais dolorosa que eu não sabia lutar, mas eu era chamado de Bruce Lee, eu era chamado de Jack Chan e eu me achava o máximo, né? Me chamavam de Jiraiya, cara. Uma dádiva dos ninjas. Porque eu assisti os filmes do Jack Chan e aí eu achava que sabia dar porrada em geral. Tipo, se fechasse 30 manos contra mim, eu conseguiria derrubar todos eles. E se não conseguisse derrubar todos eles, eu conseguiria escalar as coisas e fugir, porque o Jack Chan fazia isso, né? O Jack Chan meio que é um pai do parkour, né? A gente sabe que o David Belly foi quem patenteou, mas eu acho que o Jack Chan, antes do David Belly, já fazia um parkour muito bonito, inclusive. A gente pode até falar disso num próximo vídeo. Mas enfim, secretamente eu treinava artes marciais na frente da TV. E aí eu me achava o máximo, né? Só que um dia lá no bairro tinha um rapaz mais velho, né? Um jovem mais velho. Ele tinha uns 17 anos, na época eu tinha 13. Ele tinha 16, 17 anos. E ele sabia fazer salto de costas. E aí, parceiro, foi quando o meu ninja interior foi desafiado pela primeira vez. Tipo, cara, você é tão habilidoso, por que você não dá saltos de costas? E foi quando eu decidi começar a treinar por conta própria salto de costas, né? Então eu ia lá pra casa da minha avó, porque se eu treinasse assim em casa, a minha mãe me mataria de porrada, porque naquela época não era backflip, naquela época era salto mortal de costas em tempo de quebrar o pescoço. Porque existia um mito tão grande por trás do salto mortal de costas, que era o seguinte: ou você acerta, ou você morre quebrando seu pescoço e agonizando até a morte.
né? Então era um medo muito grande que existia por trás do backflip naquela época, né? E aí, mesmo assim, com muita coragem, garra e vontade e força de vontade, eu decidi começar a treinar sozinho por conta própria. Então eu fui lá pra casa da minha avó, lá no quintal, no fundo do quintal, tinha um monte de areia, porque tava em construção uma parte lá da casa da minha avó, que inclusive já faleceu, que Deus já tenha. Lá tinha um pouco de areia que sobrou da obra. E o que eu fazia? Eu corria com todo o meu coração, pisava no barranquinho de areia e me jogava, todo torto. Parecia um macaco baleado, tipo uma... Perereca suicida, se joga e quica, se mata. E aí, eu não conseguia fazer o backflip. Eu sempre colocava as mãos, e aí começou a chamar a atenção dos outros meninos da rua, lá da rua da minha avó, né? E aí eles começaram também a chegar junto lá no barranquinho de areia, e começavam a dar corda, e ficavam rindo, e não sei o quê. Só que esse aglomerado de meninos chamou a atenção daquele rapaz mais velho, que fazia o salto, né? O Jean, inclusive o nome dele é Jean. Ele passou por lá e viu que eu tava tentando, né? E aí ele chegou todo, né? Todo maroto, todo... Então você está tentando aprender o salto mortal de costas, Thiago? Aí eu, né? Com aquela rivalidade interior, mas sem demonstrar, é claro. Tipo, sim, eu tô tentando. Eu já tô quase conseguindo, tá? Aí ele... Mas você nunca vai conseguir assim. Aí eu... Mas por que não, Jean? Aí ele me disse, né? É porque eu jogava torto, todo louco, feito uma doida. Aí ele me disse, tinha uma árvore, um pé de mamão na minha frente assim, né? Ele falou, olhe para aquele mamão, garoto, e se jogue olhando para ele. Aí eu, meio que com orgulho, né? Tipo, tá, vou tentar. Mas não queria porque ele não sabia, mas eu queria ser ele, né? Então eu tinha meio que inveja dele, eu queria ser ele, porque ele era o menino mais descolado e ele fazia mortal de costas. Então qualquer pessoa no mundo queria ser ele. Mas enfim. Aí eu obedeci, né? Eu segui a dica que ele me deu. Eu olhei lá pra aquele mamão, olhei pro mamãozinho amarelo, me lembro até hoje, cara, é incrível, né, isso. Fiquei olhando pra ele, ele falou, pula e fica olhando pro mamão até o final. E foi o que eu fiz, né? Eu pulei e fiquei olhando no mamão, né? E aí, toda a minha vida passou em câmera lenta, tocou uma música de fundo. I believe I can fly. Aí, pam! Terminou o giro, eu estava em pé. Mas eu não tinha entendido o que tinha acontecido, né? Porque na minha cabeça o mundo fez só assim, ó. Né? Mas tinha dado certo, eu tinha acertado. E os meninos que estavam ao redor gritaram, tipo, uau, você conseguiu! Uau! E o Jean ficou assim, ó. Muito bom. E eu acertei, mentira, caraca, eu acertei! Eu acertei! E aí nesse dia eu aprendi o backflip, né? Isso com 14 anos de idade. E aí eu treinei, e aí eu achava que tinha chegado no ápice do controle corporal humano, né? Porque na minha mentalidade da época, eu achava que o ápice da habilidade humana era o mortal de costas para trás em tempo de quebrar o pescoço. Eu achava que era a coisa mais incrível que uma pessoa poderia fazer na vida. E eu já tinha conseguido isso. Então eu já tinha chegado eu já podia morrer porque eu já tinha alcançado o nível mais alto da existência, né? Isso, claro que na minha cabeça doente, né? Enfim, isso com 14 anos, né? Aos 15, eu tava passeando na praça e nessa praça tava tendo uma roda de capoeira. Nessa roda de capoeira, eu descobri que eu não sabia nada, absolutamente nada sobre saltos mortais. Os capoeiristas daquela roda sabiam o que era saltos mortais. E foi quando eu vi todos o que eu entendia por ser incrível sendo espedaçado, porque, cara, aquilo sim era incrível. Os pivetes decolavam, meu irmão. Os meninos pulavam muito alto, tinha um galho assim, com umas folhas pra baixo assim. Eles estavam dando salto e tentando chutar esse galho. Mano, era muito alto, né? E o meu mortal de costas, que eu achava que era incrível, era tipo riscando o chão, né? Tá ligado? Passar tipo a 3 dedos do chão assim, em tempo de bater a cabeça no chão, porque não pulava, não subia, né? Só girava. E aí eu entrei pra capoeira, né? Com 15 anos eu comecei a treinar capoeira. Passei 5 meses na capoeira só. Saí logo porque eles não queriam me ensinar saltos mortais. Eles disseram que os saltos mortais eram pra galera mais graduada. E que, como eu tava no início, eu tinha que aprender primeiro a gingar, os movimentos básicos e tal. E aí eu não quis acordo, né? Foi quando eu decidi ir pro Pó de Serra treinar sozinho. Né? Eu ia com alguns amigos. E nesse Pó de Serra, alguns capoeiristas também iam por lá. E eu pegava algumas dicas, né? Eu ia sugando. Eu ia usando o meu Sharingan pra copiar tudo que eu via, né? E ficava treinando, né? E hoje eu fico pensando, caraca, eu ia tipo de manhã, 9 horas da manhã,
e ficava lá até 5 horas da tarde, cara. Às vezes sem comer, sem almoçar, no sol quente o dia todinho. E hoje eu penso, caraca, eu era muito bizonho mesmo, cara. Porque hoje eu não faria isso, né? Mas valeu a pena, porque eu aprendi muitos saltos naquela época, né? E aí, beleza. Com 16 anos eu comecei a treinar artes marciais. Porque os filmes do Jack Chan eram bons, mas eu percebi que eu poderia aprender a lutar de verdade. E aí eu comecei a treinar artes marciais, um pouquinho de tudo, né? Era bem um misto mesmo de artes marciais. E aí eu comecei a treinar com 16 anos. Um ano depois, que eu já tava 1 ano de treino, com 17, eu tava lá num belo dia treinando na academia, batendo no saco de boa. E aí eu olho pra porta e entra 3 indivíduos. Aí o professor me pediu pra dar pra puxar a primeira aula deles, né? Porque eu já era um pouco mais avançado. E aí eu comecei a dar a primeira aula deles, né? Fizemos a primeira aula e teve que ser que... No finalzinho do treino, um desses 3 rapazes, o Thales, inclusive, o nome dos rapazes que entraram era Thales, Yugner e Rai. O Thales jogou um mortal de costas. Aí eu olhei assim e pensei, mortal de costas. Eu aceitei aquilo como um desafio, né? Porque o cara veio na minha academia, no primeiro dia de aula, e já quis dar mortal de costas? Aqui não, parceiro. Aí o que eu fiz? Eu também joguei mortal de costas, né? Aí ele olhou pra mim e já percebeu o clima de desafio que rolou ali na hora, né? Aí o que ele fez? Ele jogou um wall flip. Aí eu peguei e olhei assim, um wall flip, ó. Só que eu já sabia wall flip também. Aí eu joguei wall flip de 2 passos. Eu destruí ele, mano, destruí. Ou pelo menos eu achava que tinha destruído, né? Porque ele olhou pra mim assim e pensou, agora só existe uma coisa que eu possa fazer. E aí ele jogou o quê? Um wall spin. Aí eu, puta merda, mano, que é isso, velho? Você girou uma estrela de lado na parede. Isso é muito antigravitacional, mano. A minha cabeça fez tipo, BUM! Porque eu não acreditei no que os meus olhos viram. O rapaz jogou uma estrela de lado na parede. Eu tô falando com essa emoção porque foi isso que eu senti na hora. É claro que hoje o wall spin é um movimento considerável, relativamente fácil. Eu considero muito simples o wall spin. Mas naquela época, na época que o parkour estourou aqui no Brasil, o wall spin era um dos movimentos mais incríveis da prática daquela época. Naquela época, o wall spin era um movimento hardcore, mano. E aí aquilo me despertou extremo interesse na mesma hora. Aí eu perguntei pra ele o que era aquilo, né? Aí ele falou que fazia parkour, não sei o que, David Belly, blá 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 blá. Eu falei, o que é isso, mano? Fala mais a respeito. Aí ele pegou e me entregou um CDzinho que ele carregava na bolsa. Um CDzinho, um DVDzinho com vários vídeos que ele tinha baixado da internet, né? Onde tinha David Belly, tinha o Tri-Run, né? Tri-Run, a equipe Tri-Run, com o Chaser, com o Daniel Ilabaca, que foi sem dúvida uma das minhas maiores inspirações no meu início do parkour e do freerunning. Enfim, eu levei aquele DVD pra casa, desse CDzinho pequeno, passei a noite assistindo e quando acabou assisti de novo e aí eu fiquei extremamente apaixonado e impressionado com o que era possível fazer com um corpo. E aí foi quando eu comecei a treinar com esses rapazes, com o Yugner, com o Thales, com o John, com o Rai, e tinha o Edivan também. Enfim, esse vídeo já tá muito longo, né? Acho que eu falei mais do que a boca. Essa história eu deveria ter contado lá nos primeiros episódios, né? Nós estamos no 36º episódio e agora que eu tô contando como foi que eu comecei a treinar, né? Foi mal. Segue a minha página no Facebook, no Flow Vlog, tá, galera? Curte esse vídeo, compartilha, comenta. Vamos fazer esse canal crescer. Eu tenho certeza que a ideia de falar sobre parkour é muito interessante. Então me ajudem a divulgar esse canal, tá? Porque sozinho eu não posso fazer nada. Eu preciso do apoio de vocês. E é isso aí. Curtem, comentem, compartilhem. E tamo junto no Flow. Até semana que vem. Valeu!